Gota no joelho, isso existe? E o que é gota? Gota é quando a gente tem um acúmulo de ácido úrico na articulação ou nas articulações. E por que isso acontece? Então, isso é um distúrbio do metabolismo, da metabolização do ácido úrico. A gente tem uma concentração de ácido úrico na nossa corrente sanguínea, existe uma faixa de normalidade, só que algumas pessoas têm uma alteração desse metabolismo e essa quantidade de ácido úrico na circulação acaba aumentando. E quando isso acontece, em alguns momentos, esse acúmulo de ácido úrico pode acontecer dentro da articulação e precipitar em cristais de ácido úrico. Esses cristais, eles causam dor, inflamação, vermelhidão e inchaço. O local mais comum de acontecer isso é no dedão, no hálux, na articulação do metatarso com a falange. Essa é a clássica crise de gota. Isso pode acontecer depois dos 40 anos de idade, geralmente acontece depois dos 40, 50 anos de idade, em algumas pessoas começa a acontecer antes, e muitas vezes é familiar. E o sintoma é muito típico, o dedo fica vermelho, quente e muito dolorido, pode ficar latejando, às vezes só de encostar causa muita dor. Então essa é a tal da podagra, que é o acúmulo de ácido úrico na articulação do hálux, do dedão. Só que isso pode acontecer em outras articulações também. E no joelho é um local que não é tão infrequente, isso pode acontecer. E da mesma maneira que no pé, a pessoa vai sentir dor, o joelho pode ficar inchado, pode ficar quente, parece muitas vezes com um processo infeccioso, que é a tal da pioartrite. Pioartrite é algo agressivo, que a gente precisa fazer cirurgia para fazer limpeza, não pode deixar bactéria dentro do joelho. Então a crise de gota no joelho, ela pode confundir com uma infecção articular, que é algo grave. A crise de gota não é algo muito grave, não precisa de cirurgia, mas se a pessoa tem repetidas crises, tem várias vezes tendo crise, isso pode ir degenerando a articulação, destruindo a articulação e causar uma artrose, que é o desgaste difuso da articulação do joelho. Então é importante controlar a gota. Quem faz isso, na verdade, não é o ortopedista, é mais o clínico, às vezes o reumatologista, que eles fazem os exames de rotina, identificam um ácido úrico aumentado e vão tratar isso, vão identificar por que está tendo essa alteração, e existem algumas medicações para controlar isso. Além das medicações, a dieta, dietas muito ricas em proteínas, frutos do mar, álcool, costumam aumentar o ácido úrico. Então quem tem um problema de metabolização, quando faz uma dieta, às vezes dias repetidos, com muita proteína, muito álcool, muito frutos do mar, pode desenvolver uma crise de gota e às vezes só cuidando da dieta já consiga resolver e não ter outras crises. E quando o erro do metabolismo é mais importante, aí sim precisa de medicações. Então esse acompanhamento clínico tem que ser feito a partir do momento que a pessoa identificou uma crise de gota. Quando a gente tem a crise de gota, a gente faz analgesia, anti-inflamatório, não tem nenhum remédio específico para cortar, para tirar esse ácido úrico de lá, e depois a gente controla o ácido úrico para isso não ficar se repetindo. Então não é algo cirúrgico. Às vezes a gente pode fazer até uma cirurgia pensando em outras causas, como infecção, e aí na biópsia do tecido a gente vê que na verdade era uma crise de gota. A punção articular pode ajudar para diferenciar entre uma infecção articular e uma crise de gota, então o ideal é que não seja feita uma cirurgia num paciente com crise de gota. Isso não é o certo, isso é quando acontece alguma dificuldade de diagnóstico. Tá? Então, como eu disse, o tratamento da gota ele não é cirúrgico. Uma crise de gota não é um grande problema, mas se você tem repetidas crises de gota, você pode desenvolver uma artrose do seu joelho. O controle do ácido úrico faz parte do check-up, faz parte do acompanhamento clínico dos pacientes, principalmente após 40, 50 anos de idade. E uma vez que a pessoa tem dores em articulações diferentes, às vezes tem no pé, depois tem no joelho, tem na mão, é importante fazer uma investigação até reumatológica e muitas vezes a gente acaba encontrando que na verdade não era nenhuma doença reumática e sim uma gota, uma crise de gota, um problema de metabolização do ácido úrico. Tá bom? Espero ter ajudado. Um forte abraço.